Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e nessa aula agora a gente vai falar sobre o dióptro plano. Nossa, Coelho, que nome esquisito, o que é isso? Gente, é bem fácil, olha só. Di2. Então, um dióptro plano é pra gente o quê? Uma superfície plana, o nome já diz, de separação entre dois meios, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente pegar a superfície da água ali de uma piscina, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a água e o ar, e a superfície de separação entre eles é uma superfície plana, então a gente tem ali um dióptro plano, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, vamos lá então conversar um pouco sobre o dióptro plano. A gente tem ali o ar e a água, e tem um surfista dando uma olhada para decidir se ele vai para a água ou não. Enfim, ele vê um tubarão e decide, não, tô fora. Bom, de qualquer maneira, quando ele enxerga o tubarão, será que ele vai enxergar esse tubarão na profundidade aonde ele realmente está? Vamos dar uma olhada nisso bem certinho. Olha só, eu tenho dois meios materiais, um deles eu vou dizer que tem um índice de refração N1 e o outro tem um índice de refração N2. Você percebeu que na água eu escrevi um N maiorzão. Por quê? Porque o índice de refração da água é maior que o do ar, tá certo? Aí o que acontece? Esse tubarão que está ali é o nosso objeto. Eu vou deixar anotado para vocês aqui. Objeto, tudo bem? O tubarão. Aí vamos lembrar lá das primeiras aulas de ótica sobre formação de objeto e imagem. Eu vou desenhar dois raios de luz chegando aonde? Chegando nessa superfície de separação dos dois meios, tudo bem? E o que a gente aprendeu lá no comecinho da matéria? Que o ponto aonde dois raios de luz que chegam numa superfície se encontram é onde eu tenho a formação do nosso objeto. Enfim, a gente já tinha notado isso aqui. Agora, o que eu posso dizer? Pelo que a gente aprendeu nas aulas de refração, esse raio de luz que chega perpendicular à superfície vai chegar ali e vai passar sem sofrer desvio. Já o outro raio de luz que chega inclinado em relação à superfície vai sofrer um desvio dessa maneira, ou seja, aqui é a nossa linha normal, a gente tem ali o ângulo de incidência e aqui o ângulo de refração. Aí a gente sabe que, como a luz está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio de luz desvia se afastando da normal, tudo bem? Agora, gente, lá das primeiras aulas que a gente teve da ótica, a gente também aprendeu o quê? Que os dois raios de luz que estão saindo da minha superfície são os raios que vão formar a imagem. Agora, se você observar, eu tenho um raio de luz indo lá para cima, o outro indo aqui para a esquerda, né, em direção ao surfista. Esses dois raios de luz não vão se cruzar. O que a gente aprendeu a fazer quando os dois raios de luz que saem da superfície não se cruzam? A gente prolongava os raios de luz, como eu fiz ali para vocês, e aonde os prolongamentos se encontram, a gente tem a formação da nossa imagem. Então, o tubarão, ao invés de parecer que está nessa profundidade onde ele realmente está, ele vai parecer que está numa posição mais acima, exatamente pelo cruzamento dos raios de luz que estão saindo da superfície, tudo bem? Então, o que acontece? Aquele surfista, quando enxergou o tubarão, vamos lá, ele viu o tubarão na profundidade real que ele vai estar? Não, não viu. Ele teve a sensação de que o tubarão estava mais pro raso, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, olha só, a profundidade de verdade do tubarão é essa daqui. Eu vou usar a letra P, P de posição, que a gente já usou lá para espelhos esféricos, por exemplo, tá bom? Agora, a profundidade onde parece que ele está é essa daqui. Essa profundidade onde parece que ele está é o que a gente chama de profundidade aparente, que é o que eu deixei anotado aqui em cima para vocês, tá bom? Bom, a profundidade aparente a gente vai chamar ali de P'. Vou deixar anotado aqui em cima para vocês então que a profundidade aparente é o nosso P'. P' é a posição da imagem, tá bom? Igualzinho a gente viu então lá nos espelhos esféricos. E detalhe, pessoal, existe uma proporção entre os índices de refração e entre as profundidades real e aparente. Aí o que acontece? A mesma razão que existe entre Pzinho e Pzão, né? Pzinho é a profundidade menor, então vai ficar para a gente Pzinho
sobre Pzão é igual a Nzinho por Nzão, ou seja, N1 por N2. Aí o que acontece, pessoal? Olha só, dessas 4 propriedades, profundidade aparente, profundidade real, índice de refração do meio 1 e índice de refração do meio 2, a questão vai te dar 3 delas e vai pedir para que você encontre a outra, tudo bem? E uma coisa fundamental de você ter guardado de tudo que a gente acabou de falar é que quando a gente olha do ar para a água, a gente tem a sensação de que as coisas estão mais para cima, ou seja, de que a profundidade é menor do que ela realmente é, como a gente viu aqui na figura, parece que o tubarão está acima da posição que ele realmente está, tudo bem? Agora, e se a gente falasse da situação contrária? Se a gente falasse da situação onde o tubarão olha a pessoa, ou seja, aonde eu olho do meio mais refringente para o menos refringente. Bom, daí a relação inverte, ou seja, se o observador está na água, a sensação que dá é que a imagem fica mais para cima, mais afastada da superfície. Nossa, Coelho, como assim? Vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar isso numa outra situação cotidiana que a gente consegue perceber, tá bom? A ideia é a seguinte, eu representei para vocês ali a Terra e várias camadas de atmosfera, o que eu quero ver com vocês? A gente sabe que quanto mais longe a gente estiver da superfície da Terra, mais rarefeito vai ficando o ar. Então, se eu vou tendo cada vez menos ar conforme eu me afasto da Terra, eu posso dizer que o índice de refração aqui é menor e conforme a gente vai chegando perto da superfície da Terra, o índice de refração vai ficando cada vez maior, tudo bem? Aí vamos considerar uma pessoa que está aqui na superfície da Terra e enxerga, por exemplo, uma estrela. Bom, como a estrela é para a gente agora o nosso objeto que vai ser observado, eu vou colocar raios de luz chegando nessa superfície, vindo do objeto, tudo bem? Então eu vou colocar ali um raio de luz só para facilitar a nossa análise. Esse raio de luz vai chegar ali na superfície, a gente tem a linha normal. Agora, como a luz está vindo de um meio menos refringente para um mais refringente, ou seja, para onde o índice de refração é maior, o que eu posso dizer é que esse raio de luz vai se aproximar da normal. E, de novo, quando ele chega numa próxima camada, ele se aproxima da normal de novo, numa próxima camada, ele se aproxima da normal de novo. Então, o que acontece? Uma pessoa que está nessa posição aqui vai enxergar aquela estrela, vai sim. Mas ela vai enxergar por esse raio de luz que está chegando nos olhos dela. Então, se a gente quer saber aonde ela enxerga a estrela, é só a gente traçar uma linha reta e encontrar a posição aonde ficaria para a gente a imagem dessa estrela, tudo bem? Conclusão, olha só, o observador está nessa posição aqui na superfície da Terra. Ele está enxergando essa imagem a partir desse objeto. Conclusão, a imagem se forma mais afastada da superfície de separação dos dois meios. Ela está mais afastada do que o objeto seria, ou seja, ela se forma acima da posição real, tudo bem? Aí, pessoal, olha só que interessante que você está vendo ali nessa imagem. Quando a gente fala do sol raiar de manhã ou do pôr do sol, a gente tem, graças à atmosfera e graças a esse fenômeno da refração, dias mais longos do que eles realmente seriam se a gente não tivesse atmosfera. Mas por que história é essa? Olha só, a gente acabou de aprender que a gente enxerga as estrelas, o sol, em posições acima de onde eles realmente estão. Então, quando o sol começa a raiar, na verdade, o sol está abaixo da linha do horizonte. Mas como a gente enxerga ele acima da posição real, dá a sensação de que o dia já nasceu. Então, na verdade, os raios de luz que não chegariam até a gente ainda naquele horário já começam a chegar de novo, graças à atmosfera. Mesma coisa no final da tarde, no pôr do sol. Quando a gente está acabando de ver o sol, como você vê nessa imagem aqui atrás, na verdade ele já se pôs. Mas por que a gente ainda está vendo o sol? Porque a gente tem a sensação de que a imagem se forma acima da posição real, tudo bem? Isso ocorre devido à refração da luz na atmosfera, tá bom? Vamos lá, vamos continuar.
Agora eu quero conversar um pouquinho sobre as lâminas de faces paralelas. Então, pra gente, o que é isso? É simplesmente um vidro de janela. Pessoal, o negócio é o seguinte, se eu for anotar para vocês os índices de refração, a gente sabe que o índice de refração do vidro de uma janela, por exemplo, é maior do que o do ar que está em volta. Então eu vou anotar assim, ó, Nzinho, que eu vou chamar de N1, que é o do ar que está ali em volta, e Nzão, que é o N2, para a gente é o índice de refração do vidro, tá certo? Bom, seguindo então, a ideia é a seguinte, eu vou desenhar para vocês um raio de luz que está vindo inclinado em relação à superfície. Quando ele toca a superfície, a gente tem ali a linha normal. Como a luz está vindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a gente sabe que o raio de luz ele se aproxima da normal, tudo bem? Aí esse raio de luz vem, toca na outra face. Quando ele toca na outra face, eu vou desenhar para vocês ali a linha normal, tudo bem? Agora o raio de luz está vindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, tudo bem? Então o que vai acontecer ali? Esse raio de luz vai passar de um meio para o outro, agora se afastando da normal. Pessoal, a ideia é a seguinte, olha só. Eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, e esse ângulo aqui é o ângulo de refração. Agora, se a gente observar, essa face e essa são paralelas, como o próprio nome diz, é uma lâmina de faces paralelas. Aí, a gente tem uma linha cortando essa lâmina de faces paralelas, e o que a gente sabe? Que em relação a essa linha normal e essa linha normal, esse ângulo R e esse outro ângulo aqui são chamados ângulos alternos internos. E como você aprende lá nas aulas de matemática do Ferreto, esses dois ângulos são iguais. Então, no caso, por mais que seja o ângulo com o qual o raio de luz incide aqui na segunda face, eu vou usar R também porque são ângulos iguais, tá certo? E detalhe, né? Se de N1 para N2 o ângulo muda de I para R, de N2 para N1 ele muda de R para I. Tanto que, se a gente fizer um prolongamento daquele primeiro raio de luz, esse daqui que eu estou falando, ó, que é o raio de luz que está chegando na lâmina de faces paralelas, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que ele é paralelo ao raio de luz que está saindo. Então, o que a gente percebeu? Que a luz, ao passar pela lâmina de faces paralelas, sofreu um desvio lateral. Ela se deslocou um pouquinho para o lado. E esse desvio D depende de algumas propriedades. Uma delas é para a gente a distância que existe entre essas duas faces, que é a espessura desse vidro, tudo bem? Então, quanto maior a espessura, maior vai ser o desvio sofrido. Agora, existe uma dependência também dos ângulos de incidência e de refração. Então, é seno do ângulo de incidência menos o de refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Pessoal, essa é uma equação mais dificilzinha, não é uma equação comum de aparecer para a gente em prova, mas se aparecer eu gostaria que você soubesse que isso existe, tudo bem? Como eu te disse, é muito raro que apareça algum cálculo envolvendo isso aqui. O que aparece muito de cobrança para a gente é o que eu vou te mostrar na sequência na próxima figura, tá certo? Imagina que você esteja por aqui, olhando ali para aquela Kombi através de uma parede de vidro. O que acontece? Olha só. Para a gente desenhar a questão de objeto e imagem, vamos considerar como superfície de referência essa nossa parede de vidro, essa lâmina de faces paralelas. Aí eu vou desenhar dois raios de luz para você ali. Percebe, um deles está vindo perpendicular ao vidro e outro está vindo inclinado. Aonde esses dois raios de luz se encontram, eu posso dizer que eu tenho o quê? Olha só, são raios de luz que estão chegando na superfície. Se são raios de luz que estão chegando na superfície, eu posso dizer que essa Kombi é para a gente o objeto, tudo bem? Agora, a ideia é a seguinte, olha só. Como é que acontece a refração dos raios de luz? Primeiro, esse que chegou perpendicular à superfície. A gente sabe que o raio de luz que chega perpendicular à superfície passa sem sofrer desvio. Agora, o raio de luz que chegou inclinado não, né? A gente tem ali a linha normal, e aí, como a gente sabe que o índice de refração do ar é menor, do vidro é maior e depois do ar é menor de novo, a gente sabe que
Ao passar do meio menos refringente para um mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal. Aí eu vou desenhar uma outra linha normal naquele ponto e, ao passar do meio mais refringente para o menos refringente, o raio de luz se afasta do normal. Maravilha, beleza. Agora, eu queria que você focasse comigo nesse raio de luz e nesse. Concorda que são raios de luz que estão saindo dessa superfície, desse sistema óptico, da lâmina de faces paralelas? O que a gente combinou lá nas primeiras aulas de ótica? Raio de luz que chega na superfície forma objeto e raio que sai forma imagem. Mas espera aí, olha para esses raios de luz. Um está indo para cima, outro está indo para a esquerda, eles não vão se encontrar nunca. O que a gente combinou de fazer quando os dois raios de luz não vão se encontrar para um lado? A gente combinou de prolongar os raios de luz até o ponto onde esses raios de luz se encontram. Aonde esses raios de luz se encontram, os raios que saem da superfície, eu vou ter a formação da nossa imagem. Então, aquela primeira Kombi que está desenhada ali para vocês, era para a gente a posição do objeto, e agora essa daqui é a posição da imagem. Então, o que eu quero que você perceba e o que eles cobram da gente é o quê? Quando você vê algum objeto através de uma lâmina de faces paralelas, que é o que a gente tem aqui, eu tenho a formação de uma imagem. Primeiro, essa imagem foi formada pelo prolongamento de linhas. Então, essa imagem é uma imagem virtual, tudo bem? E detalhe, além de ser uma imagem virtual, observa ali que ela está mais próxima da lâmina de faces paralelas do que o objeto estava. Então, a gente tem uma imagem virtual, ela é direita porque ela também está de cabeça para cima, só que ela se forma mais próxima do vidro do que estava o objeto. Claro que essa aproximação é pequena, é mínima, tudo bem? A gente pode, pelas rodas ali, perceber que essa era a posição original e essa é a posição da imagem que se formou. Então, a gente tem uma distância pequena aqui, mas existe. Então, é importante que você saiba que a imagem vai se formar mais próxima da superfície, tá bom? Agora, vamos usar o que a gente acabou de estudar para resolver um exercício. Os índios amazônicos comumente pescam com arco e flecha. Já na Ásia e na Austrália, o peixe arqueiro captura insetos, os quais ele derruba sobre a água, acertando-os com jatos disparados da sua boca. Que loucura! O peixe joga a água bate no inseto, o inseto cai e ele come o inseto. Vamos lá. Em ambos os casos, a presa e o caçador encontram-se em meios diferentes. As figuras abaixo mostram qual é a posição da imagem da presa conforme vista pelo caçador em cada situação. Identifique em cada caso em qual dos pontos mostrados o caçador deve fazer pontaria para maximizar suas chances de acertar a presa. Bom, pessoal, ele fala para a gente sobre o caçador, né? Em cada um dos casos. Bom, nesse primeiro caso aqui, o caçador quem é? Esse cara aqui, que ele quer caçar um peixe. No segundo caso, o caçador é o peixe, que ele quer caçar um inseto, que ele vai jogar água no inseto e o inseto vai cair. Bom, pessoal, a ideia é a seguinte, ele quer saber em cada uma das figuras, aonde que o caçador, ou seja, ora o homem, ora o peixe, tem que mirar o homem a lança, no caso, e o peixe o jato d'água, para conseguir acertar sua presa. Pessoal, vamos dar uma olhada primeiro lá na figura da esquerda, onde o cara está querendo pegar aquele peixe. A ideia é a seguinte, o que aparece ali na tela para a gente é a imagem do peixe. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a imagem se forma sempre acima da posição real, tudo bem? Se ela se forma acima, quer dizer que o objeto, na verdade, está abaixo. Então, nesse caso da esquerda, eu posso dizer que o objeto vai estar aqui na posição C. Por isso que o homem, na hora de caçar, se ele quer acertar esse peixe, ele tem que mirar abaixo de onde o peixe está, ele tem que mirar na posição C. Mesma coisa lá na figura da direita. Dá uma olhadinha ali comigo, por favor. Na figura da direita, o peixe quer derrubar o inseto. E o que a gente sabe? Que o inseto que ele está enxergando ali é, na verdade, a imagem do inseto.
E pelo que a gente aprendeu, a imagem se forma sempre numa posição acima da posição real. Se a imagem se forma numa posição acima da posição real, significa que, na verdade, o objeto está nessa posição abaixo. Por isso, o peixe, se quer acertar o inseto, das 3 posições possíveis, ele teria que mirar na posição 3, tudo bem? Lembrando que o que está aqui e o que está aqui, que tanto o homem quanto o peixe estão enxergando, são as imagens, tudo bem? Olha lá, se a gente tomar como referência a superfície da água, a imagem se forma mais próxima da superfície. E aqui, se eu tomar como referência a superfície da água, a imagem se forma mais afastada da superfície. Mas nos dois casos, sendo mais próxima ou mais afastada, eu percebo que sempre eu tenho imagem numa posição mais em cima e o objeto está numa posição mais embaixo, tá certo? Vamos dar uma olhada então lá nas alternativas. O homem deve mirar em A, não, está errado, e o peixe arqueiro em 1, também não. Letra B, o homem em A, não, está errado, e o peixe arqueiro em 3, tá certo, mas enfim, a gente já não vai marcar a letra B. Letra C, o homem em B, na posição que ele realmente está, não, besteira, e o arqueiro em 2, não, tudo errado. Letra D, o homem deve mirar em C, tá certo, e o peixe arqueiro em 1, não, tá errado. Só sobrou a letra E, vamos dar uma olhada? O homem deve mirar em C, tá certo, e o arqueiro deve mirar em 3, verdadeiro. Por isso, pessoal, o nosso gabarito é a letra E. Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de ótica, tá certo? Tchau e até a próxima aula.